Oi gente! Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o livro Jogo Perigoso do Stephen King. Esse vídeo ele vai ter duas partes. Na primeira parte eu vou falar um pouquinho sobre a história do livro e na segunda parte a minha impressão sobre ela. Então vamos lá! Esse livro então conta a história de Jessie e de como ela e o marido dela tentam melhorar a relação dos dois fazendo alguns jogos durante o sexo. E um dia eles resolvem levar essa brincadeira para uma cabana no meio de uma floresta, perto de um lago, para terem mais privacidade. Jessie é algemada na cama quando ela muda de ideia sobre aquilo e ela pede que o marido a solte. Só que ele pensa que faz tudo parte do jogo e continua no clima, quando ela dá um chute nele e ele acaba, não sei como, tendo um infarto e morrendo ali ao pé da cama. E nisso ela continua algemada. E é assim que começa o livro. A história inteira gira em torno dessa personagem, da Jessie. Ela é contada em terceira pessoa, mas ela tem praticamente o livro inteiro apenas uma personagem. Claro que nesse meio tempo acontecem várias coisas estranhas, afinal é um livro de Stephen King. Como, por exemplo, o cachorro selvagem e faminto que acaba entrando na cabana, sentindo o cheiro do sangue, do marido dela, e aí vocês podem imaginar o que acontece. Temos também alguns flashbacks do passado da Jessie, o que acaba explicando algumas coisas do enredo. Bem, a história é basicamente essa. Agora eu vou falar um pouquinho da minha opinião sobre o livro. Mas antes eu quero deixar claro que essa é a minha opinião, que gosto é gosto, cada um tem o seu, E eu vou tentar não soltar spoilers. Stephen King é um dos meus autores preferidos, mas esse livro aqui acabou ficando em último lugar na minha lista de preferidos do autor. Eu não achei o livro de todo ruim, mas aconteceram algumas coisas aqui que me deixaram muito impaciente. Como o fato da personagem estar algemada à cama, com o marido morto no chão, e ela ficar pensando na vida, ficar vendo as sombras nas paredes, ficar relembrando o passado. Isso aí me deixou um pouquinho indignada. Afinal, a gente pensa que uma pessoa nessa situação ficaria pelo menos desesperada, mas não é isso que acontece. Acho que, na verdade, eu também me iludi um pouco, porque eu já conhecia a sinopse desse livro e eu imaginei uma história completamente diferente na minha cabeça e eu acabei me decepcionando um pouco. E acontecem mais algumas coisas que eu não vou poder falar sem dar spoiler. Essa minha edição aqui ela é de 2000, da editora Objetiva. As folhas dela são aquelas brancas e as letras estão bem pequenininhas. O texto está muito espremido nessa edição. Ela tem apenas 172 páginas, se eu não me engano. E parece que agora eles relançaram pela Suma de Letras e o texto está bem melhor, as folhas são amarelinhas, então fica bem melhor de se ler. Enfim, eu não vou falar para vocês não lerem, porque eu acredito que você tem que ler para saber se o texto, se o livro te agrada ou não. Ninguém pode vir para você e falar, eu não gostei, não leia. Você precisa descobrir isso por você mesmo. Se você já leu o livro e gostou, tem uma opinião diferente, deixa um comentário, eu vou ficar muito feliz de responder. Se você gostou do vídeo, dá um joinha, não esquece de compartilhar. Beijo pra todo mundo, tchau, tchau!